Graça e paz da parte de Deus para todos, em nome do Senhor Jesus. E hoje eu gostaria de esclarecer algo a respeito da palavra, da Bíblia, né? Do Senhor. É um assunto muito polêmico, né? E principalmente nos dias de hoje, né? Então é a respeito do dízimo, né? Porque alguns líderes, eles dizem que nos dias de hoje, na nova aliança, temos que dar o dízimo. É isso? E que o demônio, ele é o devorador. Mas a Bíblia, ela deixa bem clara que não é nada disso. Muitas das vezes eles pegam os versículos isolados, né, distorcidos, e aplicam em cima desse assunto, mas na realidade não é. Se alguém me perguntar, o dízimo é bíblico? Sim. Eu vou responder para essa pessoa que o dízimo ele é bíblico. Agora, nós temos que entender uma coisa. Os dias de hoje, na nova aliança, tem o dízimo? Não. Não tem o dízimo. Muitos líderes, eles gostam de ir para o livro 23 de Mateus, o qual o Senhor vem falando a respeito do dízimo, né? Mas o Senhor estava conversando com os fariseus a respeito do dízimo. Eles davam o dízimo do cominho, do endro, e o mais importante eles não faziam, que era o amor à caridade. E nós, lendo o livro de Malaquias, 3:8, 3:10 de Malaquias, aonde alguns líderes religiosos pegam essa parte e eles conseguem colocar na mente de algumas pessoas que temos que dar o dízimo, porque se não darmos o dízimo, seremos amaldiçoados, teremos prejuízo nas nossas vidas, na parte financeira, e estamos roubando do Senhor. Mas neste mesmo livro, nós entendemos que não é nada disso. A palavra do Senhor diz que roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais no dízimo nas ofertas alçadas, e com maldições serás amaldiçoado. Agora, para nós entender a respeito dessa parte aí do dízimo, nós temos que voltar para 1 de Malaquias, versículo 1, o qual o Senhor fala que uma nação está roubando a ele. Agora nós temos que entender que nação é essa. A nação de Israel. Porque foi determinado para Israel a dar o dízimo. Então foi uma ordenância do Senhor para a nação de Israel darem o dízimo. Era uma tradição. Agora, o que é o dízimo? Os israelitas tinham que dar o dízimo para quem? Israel recebeu essa ordenança do Senhor para dar o dízimo a quem? Simplesmente
para os levitas. Foi das 12 tribos de Levi, foi tirado uma tribo e foi um povo que não herdaram terra para eles requerer os seus alimentos, para eles sobreviverem. Então Deus largou essa ordenância para os israelitas, os judeus, darem o dízimo. E eles não estavam fazendo de acordo com o que o Senhor tinha determinado para que eles fizessem. Então o Senhor falou que eles estavam roubando do Senhor. Mas não foi com nós que o Senhor falou, porque não somos israelitas. É isso que nós devemos entender. E alguns líderes, eles testam a dizer que tem que dar o dízimo, porque se não dá o dízimo, o devorador vai entrar na família, vai destruir o casamento, vai entrar nas suas finanças, na sua família, vai destruir. Não. O devorador não é demônio. O que a Bíblia nos relata, quem estiver ouvindo aí pode fazer a leitura no livro de 3:10, 3:8, 3:10 de Malaquias, 27 de Levítico e 14 de Deuteronômio. 14 em diante. Pode ir lendo, que vai entender. E 1 de Malaquias, versículo 1, vai entender. Porque o devorador é simplesmente insetos. Era gafanhoto, o pulgão. Então, o Senhor falou que ia repreender o devorador para que não consuma o fruto da terra. Então, dinheiro não dá em terra. Então, o que o Senhor estava falando era de lavoura, de mantimento. Esse era o dízimo, não era dinheiro. Muitas pessoas podem dizer assim, mas naquela época não tinha dinheiro. Tinha, mesmo do tempo dos patriarcas, de Abraão, já havia dinheiro. Já tinha dinheiro. Às vezes alguém pode dizer assim, mas Jacó deu dízimo, Abraão deu dízimo. Jacó, ele fez um voto a Deus, que se Deus fosse com ele na viagem dele, e guardasse ele e trouxesse ele de volta para sua casa, que ele tirava os 10% e ele passava para Deus, dava para Deus a 10ª parte. Então isso nasceu de Jacó. Foi tanto que nós, lendo direitinho a Bíblia, a gente vê que essa não teve uma ordenância do dízimo para Jacó, porque se tivesse, Jacó tinha passado para os seus filhos e a sua família. Não. Jacó fez um voto e foi um só único voto que Jacó fez. E terminou. E Abraão, ele não deu, ele deu o dízimo do despojo, do qual havia aquela guerra de Sodoma e Gomorra, naqueles outros países, que foi a cativeiro o sobrinho de Abraão, Ló, que estava naquela guerra. E aí foi avisado Abraão para que Abraão fosse. Lá Abraão foi com 300 homens e ele conseguiu ganhar essa guerra. Então naquela época, quando era conquistada assim uma guerra, eles saqueavam tudo, né? Gado, animais, dinheiro, tudo que tinha. Então Abraão conseguiu vencer aquela guerra com 300 homens, 300 e poucos homens. Né? E ele voltando da guerra, ele encontrou com Melquisedeque.
Foi aonde ele pegou e deu o dízimo a Melquisedeque. Mas não foi do dele que ele deu. Foi tanto que o rei de Sodoma, ele falou para Abraão, agora você vai e fica com 90%. Ele falou que não queria, para depois não dizer que enriqueceu Abraão. Então nós temos que entender a parte do dízimo. Não adianta que nós não vamos encontrar na nova aliança, na graça do Filho de Deus, a ordenança para dar o dízimo. Na lei tinha para os judeus. Vejamos que depois que foi destruído o templo, acabou com tudo, a Arca do Tesouro. Vejamos que hoje, aquelas pessoas que tinham esse costume, né, os judeus de darem um dízimo, vejamos hoje se o judaísmo hoje, ele dá o dízimo. Não dá, porque não tem aonde pôr, não existe mais a Arca do Tesouro, não existe mais o templo. Entendeu? Então eles não têm mais essa prática de dar o dízimo hoje. Mas os líderes hoje, das religiões hoje, a maioria, eles falam que tem que dar um dízimo. E o que acontece? Começa a enganar as pessoas, dizendo que o devorador vai entrar nas suas finanças, no seu casamento, e vai destruir. E a pessoa fica com medo e dá o dízimo. A 10ª parte, os 10%. Nós temos que entender entre patriarcas, lei e graça. Vivemos hoje na graça do Filho de Deus. E vou deixar aqui um exemplo aqui. Um exemplo. Um exemplo aqui. Antes do Lula, o presidente era Bolsonaro. Bolsonaro criou as suas leis. Hoje é o Lula. Entendeu? E se teve alguma lei que foi mudada, qual a palavra hoje que nós devemos tipo assim, o presidente diz algo, o presidente do dia de hoje diz algo, qual que vale? Vale a palavra do presidente Lula ou a palavra do presidente Bolsonaro, do ex-Bolsonaro? É do Lula, porque hoje ele está no comando. E Jesus Cristo, ele recebeu do seu Pai, o nosso Deus, o poder, nos céus e na terra. Diz a palavra de Deus, todo o poder é dado ao meu Filho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então nós temos que entender que hoje, na graça do Filho de Deus, não tem o dízimo. Não existe devorador. Devorador, que o Senhor refere na Bíblia, foi o que eu disse antes, é o gafanhoto, é a largata, é o pulgão. Eles consomem o fruto da terra. Então, os judeus, eles não estavam cumprindo uma ordem que o Senhor deu e o Senhor falou que realmente eles estavam roubando do Senhor. Essa é a realidade. Mas hoje não, hoje é de graça. Como o Senhor disse, de graça receber, de graça dai. Aí muitas pessoas dizem, mas como é que hoje pode manter uma casa de oração? É simples, é o que está escrito na palavra. Coríntios, Romanos. O apóstolo Paulo diz o quê? Umas coletas voluntárias, segundo o proposto do nosso coração. E se nós ofertamos a Deus algo de um puro e sincero coração, o Senhor recebe. Mas, se não for com amor, o Senhor não recebe.
Quantas pessoas hoje, às vezes, por essa lei aí determinada pelo próprio homem de dar o dízimo nos dias de hoje, quantas pessoas não largam de comprar os seus remédios, até alimento para suas crianças, para dar o dízimo e depois ficam passando necessidades. Aonde é que o nosso Deus está de acordo com uma coisa dessa? Não. Precisamos ajudar? Sim, precisamos. Em quê? Nas coletas, nas ofertas. É isso. Mas com amor, sem opressão, sem força, sem violência. E ainda tem muita denominação que se o obreiro não dá o dízimo, ele perde o cargo dele, ele tem que dar o dízimo. A opressão. É como o Senhor falou, o dinheiro ele é a raiz de todo mal. Mas é a ganância o dinheiro. E é o que tem hoje no dia de hoje, a ganância pelo dinheiro. Nós vejamos que na lei tinha circuncisão. Caso uma mulher fosse pega de um ato de adultério, ela era morta apedrejada. Né? Tinha que guardar o sábado e tinha o dízimo. Aí todos esses que eu falei aí, tanto a circuncisão, como guardar o sábado, como a mulher pega em um ato de adultério, ele foi eliminado. Mas por que ficou o dízimo? Não foi também na lei? Porque é uma maneira de saquear. Saquear os membros das denominações. O que nós temos que fazer é trabalhar para o nosso sustento. Se for preciso, de dia e de noite, para que não seja pesado o nosso próximo. É isso aí. Simplesmente é isso aí, é a coisa mais fácil do mundo, nós temos que entender. Muitas pessoas, até mesmo pessoas que estão ali congregando, acham ignorado, né? Mas a Bíblia deixa bem claro, é falta de conhecimento, falta de buscar de Deus, falta de ler a Bíblia e falta de clamar ao Senhor para entender. Porque se não fazer isso, não vai entender nunca a respeito disso aí. Quantas pessoas não pegam, tiram de um remédio de um filho para poder dar o dízimo? Isso vai para onde? Para o bolso dos seus líderes. Para fazer o quê? Uai, para bancar de carro novo, para ter sua casa boa. Enquanto o miserável do pobre, que é o que dá mais dízimo, vive sempre na miséria. Eles não dizem que quem dá o dízimo é abençoado? Vai prosperar? Quem é que dá mais o dízimo? É o rico ou os pobres? Os pobres. E cadê a prosperidade deles? Não tem. É cada vez mais pobre. Mas os líderes não. É cada vez mais rico. Em cima de quê? Do seu dízimo. Está entendendo? Clama a Deus, busca a Deus, lê a Bíblia. Vou tornar a passar aqui para vocês. Vocês querem saber a doutrina do dízimo? Primeiro, você faz a leitura com calma e atenciosamente. Você pode ler ali, no livro de Malaquias 3:8 em diante. Pode ler. Depois você volta para 1 de Malaquias, versículo 1. Depois você volta para 27 de Levítico. Depois você volta para 14:34 de Deuteronômio, aonde você vai encontrar a doutrina do dízimo. E Deus vai abrir a sua mente e você vai glorificar a Deus pela sabedoria que o Senhor está te dando. Está entendendo? Às vezes pessoas falam assim, mas ele não dá porque ele é ganancioso, que não sei o quê. Não, não é ganancioso. É porque não está na prática de hoje o dízimo, não está na prática de hoje, na nova aliança, na graça do Filho de Deus, não está, não adianta ir. Não adianta ir para 23 de Malaquias, porque não, de Mateus, porque não existe. O Senhor está pegando ali no pé, é dos fariseus.
que ele dava o dízimo do cominho, hein? Do cominho, do endro, do hortelã. E o mais importante eles não tinham: o amor, a caridade, né? Eles não praticavam. O Senhor falou o quê? Dai o dízimo e praticai todas essas coisas. Mas o que que era? Era dinheiro? Não. Era o cominho, o hortelã e o coentro. Era isso. Era lavoura, era mantimento, era gado. Era gado. É isso que tem que entender. E muitas pessoas, muitos evangélicos ainda acham que está errado, que o certo é dar o dízimo no dia de hoje. Agora eu quero que que for ouvir, me mostre na Bíblia aonde está escrito que nós temos que dar o dízimo nos dias de hoje. Os apóstolos deixou alguma carta? Os apóstolos ensinou a dar o dízimo? Ele ensinou alguém? Onde é que você encontra nas cartas que nós temos que dar o dízimo? Só essa parte aí, 23 de Mateus, que o Senhor fala com os fariseus, mas não é dinheiro, é o hortelã, o coentro e o cominho. E mais importante, eles não faziam. O Senhor acharia correto eles dar o dízimo disso aí. Por que o Senhor chamou eles de ladrão? Chamou eles, não é nós de ladrão. Porque eles não estavam dando. O Senhor falou assim: cumpre isso aí, dá o dízimo do hortelã, do coentro, e cumpra o mais importante, e do cominho, e cumpra o mais importante, o amor e a caridade. É que eles não tinham. Entendeu? Então é isso aí. É a coisa mais fácil do mundo. Se você quer entender, se você quer realmente entender e aprender, passei os versículos para vocês aí, o livro. Clama a Deus, você vai entender, Deus vai abrir a sua mente e você vai fazer a coisa correta. Nós precisamos ajudar na obra, sim, mas é nas coletas e nas ofertas, de um puro e sincero coração, com amor. Com amor. Quantas pessoas dão o dízimo e depois eles falam assim: meu Deus, paguei o dízimo, estou devendo fulano, não paguei fulano. Eu tinha que comprar isso, tinha que fazer aquilo, não fiz. Onde é que Deus vai receber? Porque isso não existe. Não existe. E se algum líder da sua igreja te forçar você a dar o dízimo, obrigar, porque eles colocam terror mesmo. O devorador vai entrar, vai... Não, o devorador não é demônio não, meu amigo. Acorda. O devorador, o Senhor fala que é o pulgão, o gafanhoto, que ele ia enviar essa praga para destruir o fruto da terra, era a lavoura. E a benção que ele fala que ia abrir do céu, a janela do céu, era a chuva, para que chovesse e aquela lavoura não fosse, ela produzisse com abastância e não seria estéril, né? O capim iria ser sempre verde, o gado ia comer, ia ficar forte, ia engordar, ia produzir, reproduzir. Então é isso que o Senhor está falando. Então é isso que eu tenho que esclarecer. O que pouco que o Senhor me dá de entender pela palavra dele, essa parte. E muito obrigado, que Deus abençoe a todos, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um para que possam entender essa parte. Entender. E não cair nas lábias desses mercenários, desses falsos profetas que estão aí nos dias de hoje. É o que a palavra do Senhor diz, que no meio de vós se levantará falsos profetas, se não ter cuidado, enganará até os servos de Deus, os escolhidos. Temos que ter cuidado, porque cada dia que passa, eles estão com cada coisa diferente,
para arrancar o último centavo do seu bolso e aparecem umas tal de umas campanhas, uns propósitos, que tem que fazer aquilo outro. Isso não existe. Onde é que você vai encontrar isso na Bíblia? Em canto nenhum. Em canto nenhum. Você não vai encontrar na Bíblia isso aí. O Senhor mandando fazer propósito? Onde é que o Senhor mandou fazer propósito? De 7 dias, né? Fazer de 20 dias. Não. O Senhor não mandou fazer essas coisas. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Para que possamos entender e cuidado para que não sejamos enganados por esses falsos profetas, esses lobos devoradores. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado mesmo. A maioria das denominações é assim. Ele quer arrancar o último centavo do seu bolso. Mas quando o irmão ele está prostrado numa cama doente, às vezes até passa no conhecimento deles, mas eles não vão, não levam nem uma cesta básica. Às vezes paga até aluguel, mas não paga nem um mês de aluguel, nem um gás quando acaba. Crianças pequenas, eles não têm nem aí. Os que eles pensam, o que é no seu próprio umbigo. É isso que ele pensa. Só que o Senhor Jesus, ele pensa diferente. E ele nos ensina diferente. O Senhor Jesus, ele quer o melhor para nós, para nossas vidas. E que viemos fazer tudo com decência e ordem e fazer a coisa correta diante da presença do Senhor, para que não sejamos enganados por esses falsos profetas, por esses mercenários. Agradeço a Deus por tudo. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.